Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno, Dios. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno, Dios. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno, Dios. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno, Dios. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Buenos días, amadas hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que siempre les guarde. Les doy la bienvenida una vez más al culto de hoy, domingo 16 de mayo del año 2021. Antes de comenzar, quiero que oremos y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala, Señor, de vida y salud. Señor, gracias por todas tus provisiones, Señor. Gracias por el techo que nos das para vivir, Señor. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por el agua que nos das para beber y para bañarnos, Señor. Gracias, Señor, por el aire que nos das para respirar. Gracias también, Señor, por el clima que nos das, Señor, que nos permite disfrutar, Señor, de ese frío tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre, también te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque solo tú, Padre Santo, eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Gracias, Padre, muy agradecido contigo, Señor, porque nosotros dependemos de ti. Señor, tú tienes el control de nosotros, Señor. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. Tú eres todo para nosotros, Señor. Nosotros nos debemos es a ti. Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud, Señor, como tú nos dices en tu palabra, Señor, en el Salmo 143, 10. Padre, también te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la salud del pastor Alfredo, Señor, por su familia, por sus familiares, Señor, por todos sus familiares, Señor. Te pedimos, Señor, también por todas las personas, Señor, y familiares que nos encontramos acá presentes, Señor, en el culto de hoy. Te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que no se pudieron conectar, Señor, y por todas las personas, Señor, que dependemos de ti, Señor, acá en la iglesia, Señor, y aquellas también, te pedimos también por aquellas que no te conocen aún, Señor, pero que tu tiempo es perfecto, Señor. Y dentro de poco, Señor, estarán también viviendo para ti, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos libres, Señor, nos sigas librando, Señor, de esta pandemia tan terrible, Señor, como es el coronavirus, Señor, que ha dejado miles de muertos y enfermos por todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos protejas, Señor, nos sigas protegiendo, nos sigas cuidando, nos sigas bendiciendo, Señor, como tú nos dices en tu palabra, Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tú tienes el control de nosotros, Señor. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. Te damos gracias por todo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, sanidad por todas las personas, Señor, que en estos momentos se encuentran padeciendo, Señor, de alguna dolencia, de alguna molestia, Señor, de cualquier enfermedad en su cuerpo, Señor, y que no consiguen alivio, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y compasión de todos ellos, Señor, y restáurale, Señor, y le fortalezca su salud y su vida, Señor, al igual que a todos sus familiares, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, a continuación quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 29 al 31. Y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, lo que el Señor nos quiere dar a entender con esto es lo siguiente, que esperar en el Señor es encomendar la vida por completo a Él. Incluye acudir a Él como la fuente de ayuda y gracia en momentos de necesidad. A quienes esperan al Señor se les promete, primero, el poder de Dios
para reanimarlos en medio del cansancio y de la debilidad, del sufrimiento y de la prueba. En segundo lugar, la capacidad de levantarse por encima de sus dificultades, como el águila que se remonta en el cielo. Y en tercer lugar, la capacidad de correr espiritualmente sin cansarse y de caminar con firmeza hacia adelante sin fatigarse por las tardanzas de Dios. Dios promete que si los creyentes confían pacientemente en Él, suplirá cualquier cosa que sea necesaria para sustentarlos de manera constante. A continuación, hermano, los dejo con el pastor Alfredo, nuestro pastor, el cual estará conduciendo una vez más el culto de hoy. Que mi Señor les bendiga abundantemente y que siempre los guarde. Que tengan un feliz y bendecido día. Saludos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco tu brazo y tu perdón. Hoy te coronamos como rey, reinas con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu brazo y tu perdón. Hoy te coronamos como rey.
la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Amém. Olá, que bueno estar aqui novamente contigo. Aún estamos passando por este período de pandemia, esse período de isolamento social, pero seguimos juntos como igreja, aunque de forma virtual. Pero a igreja vive porque Jesus vive. E como Jesus vive, nós buscamos segui-lo e obedecê-lo em nossos dias, em nossa geração. Claro que nossa fuente fidedigna de conhecimento a respeito de Jesucristo, a respeito de seu caráter, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão e sua missão, é a Bíblia. Pero nestes 2000 anos, muitos cristianos foram usados por Deus para escrever outras obras que nos ajudam a interpretar e viver a palavra de Deus em la prática. Um dos livros sencillos, pero a la vez profundos que me han marcado é um chamado Em Sus Passos, que haria Jesus? Se somos seus discípulos, essa é uma pergunta que certamente vendrá à nossa mente muitas e muitas vezes, quando tengamos que tomar uma decisão ou uma ação. Pero por mais sencilla que pareça esta pergunta, certamente não lo é. Porque para respondê-la necessitamos saber quem é Jesus, seu modo de pensar, de actuar, de hablar e como ele procediu em cada situação que lo expôs. Quando começamos a perguntar-nos que haria Jesus em meu lugar, podemos nos quedar com mais dúvidas que certezas. Deixa-me exemplificar. Em períodos sem pandemia, estás aí saindo com tu família para o culto na igreja e recebes uma visita inesperada de tu tio, desesperado por ajuda porque seu auto foi roubado. E agora? Lo ajuda ou vas a tu compromisso em el culto? Há meses que vem ahorrando para fazer uma buena ofrenda na campanha de missões e justo el dia em que vas a hacer a transferência, seu melhor amigo que perdeu o trabalho te pede ajuda. Ou, em uma situação infelizmente aún mais cotidiana, viene em retorno a tu residência e te deparas com um indigente caído em la vereda. Que haria Jesus en estas situações? Esto para não mencionar situações del dia a dia em que tienes que tomar decisões com respeito a tu vida, tu família, tu trabalho, tu ministério. Pois bem, Pedro, em sua primeira carta, nos mostra a Jesus como um espejo, um exemplo a ser seguido e imitado por los cristianos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fueron chamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dando-lhes exemplo para que sigam sus passos. Entende como isto torna bíblico perguntar: que haria Jesus em meu lugar? Sin embargo, para sabermos lo que ele haria, necessitamos saber lo que ele hizo. Porque se não sabemos lo que Jesus hizo, como vamos a querer adivinhar lo que ele haria em nossa vida? Por isso, queridos, me gostaria que observemos com base em los evangelhos 7 prioridades que guiaram as ações de Jesus. Estas prioridades me foram regaladas por um grande amigo, o pastor Denis Calegari, de Brasil. Assim que é um gosto poder agora compartilhá-las com vocês também. Juan, capítulo 13, versículo 15. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La primeira prioridade. Jesus buscava al Padre. E isto lo vemos em Mateus 14, versículo 23.
Depois de despedir a la gente, subiu a la montanha para orar a solas. Al anochecer, estava aí ele solo. Jesus demonstrou intimidade com Deus, buscando a Ele continuamente. Sabiam que em los evangelhos há 45 referências que relatam que Jesus se aislou a fim de orar? Pero, pastor, he trabajado mucho, aún más ahora, desta forma agotante de trabalho remoto. Querido, querida, Jesus trabalhava harto todo o dia e mesmo assim sacava tempo para ter comunhão com o Padre e concentrar-se em seu objetivo. Ele podia trabalhar muito, sin embargo, sempre tinha tempo para orar. La segunda prioridade, Jesus abraçava os rechaçados. Jesus demonstrou de forma prática o amor de Deus, aceptando os despreciados por la sociedade. Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13. Em outra ocasião, quando Jesus estava em um pueblo, se apresentou um homem coberto de lepra. Al ver a Jesus, caiu o rosto em terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, puedes limpiar-me. Jesus estendeu a mão e tocou al hombre. Si quero, le dijo. Queda limpio, e al instante se le quitou a lepra. La terceira prioridade. Jesus sanava e restaurava vidas quebradas. Jesus cuidou das necessidades físicas e financeiras das pessoas, expulsou demônios, sanou lisiados, ressuscitou mortos e perdonou pecados. Ou seja, Jesus provou que o amor de Deus é suficiente para atender qualquer necessidade. Lucas capítulo 5, versículos 17 hasta el 20. Um dia, mientras ensinava, estavam sentados aí alguns fariseus e maestros de la lei que haviam venido de todas as aldeias de Galiléia e Judéia, e também de Jerusalém. E el poder del Senhor estava com ele para sanar a los enfermos. Então se chegaram uns homens que levavam a uma camilla a um paralítico. Procuraram entrar para ponerlo delante de Jesus, pero não puderam a causa de la multitud. Assim que subiram a la azotea e, separando as terras, lo barraram em la camilla hasta ponerlo em meio de la gente, frente a Jesus. Al ver la fé de ellos, Jesus dijo: Amigo, tus pecados quedam perdonados. Lucas 8, versículos 1 hasta el 3. Después de esto, Jesús estuvo recorrendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompanhavam los 12, e também algumas mulheres que haviam sido sanadas de espíritos malignos e de enfermedades. Maria, a la que chamavam Magdalena, e de la que haviam salido 7 demônios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana e muitas más que los ajudavam com seus próprios recursos. Lucas capítulo 7, versículos 18 hasta el 22. Los discípulos de Juan le contaram todo esto. Ele chamou a 2 de ellos e los enviou al Senhor a perguntar-lhe: ¿Eres tú el que há de venir ou devemos esperar a outro? Quando se acercaram a Jesus, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a perguntar-te: ¿Eres tú el que há de venir ou devemos esperar a outro? E neste mesmo momento, Jesus sanou a muitos que tinham enfermedades, dolências e espíritos malignos e les dio la vista a muitos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andam, los que tienen lepra são sanados, los sordos oyen, los muertos ressuscitam, e a los pobres se les anunciam las buenas nuevas. Pero Jesus também confrontou quando necessário.
E aí descobrimos a quarta prioridade. Jesus confrontava os hipócritas e a hipocrisia. Jesus demonstrou o coração de Deus ponendo-se contra a religião sem vida, confrontando abertamente a hipocrisia religiosa. Ele repetidamente repreendeu os religiosos que sepultavam a verdadeira essência de Deus em suas tradições humanas. Que haria Jesus? Se pronunciaria contra pessoas que actuam em nome de Deus para herir a outras pessoas? Hablaria contra aqueles que se aproveitam de los oprimidos mientras dizem que su Deus é lleno de compaixão? Que haria Jesus em nossos tempos, onde facilmente se percebe tanta injustiça social e encarcelamento espiritual? Mateus, capítulo 23, versículos 13 hasta el 29. Ai de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, e ni entram ustedes e ni deixam entrar a los que intentam hacerlo. Ai de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorrem terra e mar para ganhar um solo adepto, e quando lo han logrado, lo hacen 2 vezes mais merecedor del inferno que ustedes. Ai de ustedes, guias ciegos, que dizem, se alguém jura por el templo, não significa nada, pero se jura por el oro del templo, queda obrigado por su juramento. Ciegos insensatos, que é mais importante, el oro ou el templo que hace sagrado al oro? Também dizem ustedes, se alguém jura por el altar, não significa nada, pero se jura por la ofrenda que está sobre ele, queda obrigado por su juramento. Ciegos! Que é mais importante, la ofrenda ou el altar que hace sagrado la ofrenda? Portanto, el que jura por el altar, jura não solo por el altar, sino por todo lo que está sobre ele. El que jura por el templo, jura não solo por el templo, sino por quem habita en él. E el que jura por el cielo, jura por el trono de Deus e por aquele que lo ocupa. Ai de ustedes, maestros de la lei e fariseus, hipócritas, dan la 10ª parte de suas espécies, la menta, el anís e el comino, pero han descuidado los assuntos mais importantes de la lei, tales como la justiça, la misericórdia e la fidelidade. Deviam haver praticado isto sem descuidar aquello. Guias ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragam el camello. Ai de ustedes, maestros de la lei e fariseus, hipócritas, limpiam el exterior del vaso e del plato, pero por dentro estão llenos de roubo e de desenfreno. Fariseu cego, limpia primeiro por dentro el vaso e el plato, e assim quedará limpio também por fuera. Ai de ustedes, maestros de la lei e fariseus, hipócritas, que são como sepulcros branqueados. Por fuera lucem hermosos, pero por dentro estão llenos de huesos de muertos e de podredumbre. Assim também ustedes, por fora, dão a impressão de ser justos, pero por dentro estão llenos de hipocrisia e de maldade. Ai de ustedes, maestros de la lei e fariseus, hipócritas, construem sepulcros para los profetas e adornam os monumentos de los justos. La prioridade 5. Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar, seja delante de la multitud, ou seja, miles de pessoas, seja delante de seu grupo pequeno de discípulos, em las conversações privadas, seja em uma celebração cotidiana, seja em el templo. Ele ensinava em suas conversações e em suas predicações. Ele permanentemente estava ajudando as pessoas a descobrir seu Padre. Ele vivia e hablava a verdade,
la perfecta expresión del carácter de Dios. Queridos, enseñar requer disponer-se en las manos de Dios y dejar que la palabra de Dios llene nuestra vida hasta que naturalmente desborde desde nuestra vida para la vida del prójimo. Mateus capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, se foi de aí a ensinar e a predicar em outros pueblos. Juan capítulo 7, versículo 14. Jesus esperou hasta la mitad de la fiesta para subir al templo e começar a ensinar. Juan capítulo 8, versículo 2. Al amanecer se apresentou de novo em el templo. Toda a gente se lhe acercou e ele se sentou a ensinar-lhes. La prioridade 6. Jesus sirvió. O serviço foi a marca da vida de Jesus, de início ao fim. Ele serviu com sacrifício, ponendo as necessidades de los demás arriba de suas próprias. Por mim e por ti, sua vida de serviço culminou em la cruz. E isto nos deveria poner a reflexionar, pois há crentes que estão preocupados com muitas coisas, pero não se preocupam com as pessoas. Simplesmente estão olvidando que Jesus vino para as pessoas. Mesmo em los tempos que nós vivimos de isolamento, distanciamento social por la pandemia, Ele quer que seamos um número amigo e que choremos junto com alguém que perdeu uma pessoa querida, que chamemos a um enfermo que está em el hospital, em la clínica. Ele quer que ajudemos a empurrar el auto com problemas del sujeito desconhecido em la calle. Ele quer que chamemos a um amigo que está vivendo uma crise para escutá-lo. E todo isto não necessita de versículos decorados ou passagens inspiradoras da Bíblia. É simplesmente estar com tu e eu presente na vida do outro. Ele quer que todas as pessoas escutem seu evangelho, doquiera eu passe. E isto empieza por el testemunho, mi testemunho e tu testemunho. Predica todo el tempo, se necessário, usa palavras. Não seja como as pessoas que perguntam, como estás? E quando a pessoa empieza a contar como está, la interrompe porque está com prisa. Sabes que não foi uma pergunta, foi um saludo nomás. Jesus quer que te detengas para escutar quem necessita ser escutado. Queridos, servir a las pessoas é servir a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como el Hijo del Hombre não vino para que lhe sirvam, sino para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Juan capítulo 12, versículo 26. Quem quiera servir-me, deve seguir-me. E donde eu estiver, aí também estará mi servo. A quem me sirva, mi Padre lo honrará. Assim que nós chegamos à prioridade 7. Jesus enviou, orientou, treinou e capacitou líderes. Jesus demonstrou o caráter de Deus ao treinar e capacitar líderes que continuaram sua missão e transformaram o mundo depois de sua partida. Ele não exterminou as pressões diárias que actuavam sobre seu ministério. Nada lhe impedia de identificar e invertir em los líderes del mañana. Ele escolheu e treinou seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículos 1 hasta el 6. Reuniu a seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar a los espíritos malignos e sanar toda enfermidade e toda dolência. Estes são os nomes de los 12 apóstoles. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão Andrés. Jacobo e seu irmão Juan, hijos de Zebedeu. Felipe e Bartolomé.
Tomás y Mateo, el recaudador de impostos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús enviou a estes 12 com as seguintes instruções: não vayam entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Y por qué nosotros necesitamos recibir de Él la capacitación, la sabiduría, el discernimiento en esta misión? Veamos Mateo, capítulo 10, versículo 16. Los envio como ovejas em meio de lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sencillos como palomas. ¿Cachai? Jesús, más que nadie, sabia que ter as pessoas corretas em el lugar correto é fundamental para que sua obra siga adelante. Ele sabia que a capacitação necessita ser contínua. Em la vida cristiana não há graduação. Estamos sempre sendo preparados, capacitados, se nos ponemos em las manos del Senhor. Jesus sabia que invertir em um equipo é a garantia del retorno de todo esforço. Não basta levar alguém para Jesus. É necessário que acompanhemos esta pessoa em seus passos, que mostremos a la luz de la palavra lo que é certo e lo que não é. E mais, é ser exemplos de vida para ela. Ou seja, não pode ser hipócrita. Tienes que viver lo que hablas. ¿Queres ser um líder em la obra de Jesus? Empieza sendo servo. 7 prioridades que nos levam de volta ao Evangelho e renovam nossa visão de como vivia Jesus. Ele buscava o Padre para obter força e sabedoria para abraçar os rechaçados, restaurar e sanar vidas quebradas, confrontar os hipócritas e a hipocrisia, servir e entrenar as pessoas em seu redor. Em nossa caminhada como cristianos, ou seja, pequenos cristos, necessitamos perguntar-nos a cada dia: que haria Jesus? Pero recuerda-te, se não tienes certeza de que Jesus hizo em sua vida e de como ele caminhou, estarás solamente tentando adivinar o que ele pode fazer. E isto não te ajudará em los momentos em que mais necessitarás. Então, que fazer? Tienes que ter claro os passos dados por Jesus, com uma certeza basada em la Bíblia, palavra de Deus, que te servirá de exemplo para que puedas seguir seus passos. Como descobrir que hizo Jesus? Vá para a Bíblia. Amém? Nós estamos nesta caminhada. Se queres caminhar com nós, eres muito bem-vindo, muito bem-vinda. Escríbanos e tendremos muito gosto em apoiar-te. Nós, como igreja, además do culto dominical, também nos encontramos durante a semana em los grupos pequenos de comunhão, onde temos o tempo para hablarnos, para pastorearnos, para orar um por los outros, para podermos aprender mais da palavra. Assim que são todos invitados a participar também com nós. Nossa igreja é uma comunidade em construção para pessoas em construção. Nadie aqui é perfeito. Todos estamos aprendendo com Jesus a cada passo. Por isso te invitamos a caminhar com nós e aprender junto com nós. Que Deus te bendiga nesta caminhada. Senhor, te pido, Senhor, que bendiga cada lugar aqui representado, Senhor. Derrama de tus bendições, Senhor. Guarda o Senhor de todo mal. Acampa tus ángeles, Senhor, ao seu redor, Senhor. Guarda-os desta pandemia, Senhor, desta enfermidade. Assim como te pido que guarde de todas as demais, Senhor. Te pido, Senhor, para que llene, Senhor, corações de paz,
de tranquilidade para passar por este momento duro, Senhor. Te pido, Senhor, que abra portas de oportunidades para aqueles que necessitam, Senhor. E, Senhor, te pido, Senhor, leva-nos para uma semana bajo tu presença e llena de tu amor inagotável, o amor del Padre, bajo la protección de la paz del Hijo, la paz que não se pode explicar, bajo el consuelo tan necessário e la direção precisa del Espírito Santo. Graças, Senhor, te damos, em nome de tu Hijo amado, Jesus. Amém e amém. Queridos, nos vemos pronto. Que Deus les bendiga. Hay un lugar de amor y dolor, el Cristo inocente clavado en la cruz por amor. Una corona de espinas vistió, su misericordia en forma de sangre fluyó. Hijo de Dios, alzado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, Él es vencedor. Hay un camino que Cristo abrió, sus brazos abiertos, su sangre el pecado lavó. A todo perdido le ha dado un hogar, y sepa el herido que su amor nunca cesará. Hijo